Hoje nós vamos entrar já em novos tópicos dessa quarta sessão do Catecismo, mostrando a graça que nós temos de chamar a Deus de Pai. É por graça. É uma graça, porque chegaria quase à beira da ousadia, nós que somos seres tão microscópicos e criados por Deus. Como que nós poderíamos chamar Deus de Pai, Pai nosso, se isso não nos fosse dado por graça? É o que nós vamos ver nesses parágrafos dos primeiros tópicos aqui do artigo 2. Hoje nós vamos ver o 1 e o 2 até o parágrafo 2785. Gente, é uma maravilha a gente poder ter um Pai como Deus. É um mistério e a gente não é capaz de chegar, né, na profundidade dessa graça que Deus nos dá. É uma maravilha termos um Pai assim, que nos é dado por Cristo, como nós vamos ver. Nesse encontro de hoje, nós vamos ler também várias citações, que nós não vamos assim dizer de quem são, porque nos rodapés do catecismo, que você deve, claro, ter, estão todos os padres da igreja daqueles primeiros séculos, que São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, São Cirilo, todos aqueles padres da igreja, né, da patrística, que também são textos que o catecismo utiliza em vários parágrafos, como nós vamos ver, tá bom? Então vamos lá para o primeiro dos parágrafos, esses dois aqui, Pai nosso que estais no céu, que é o nosso início da nossa reflexão sobre esse artigo 2. Leia comigo. Pai nosso que estais no céu, ousar nos aproximarmos com toda a confiança. Na liturgia romana, a Assembleia Eucarística é convidada a rezar o Pai Nosso com ousadia filial. As liturgias orientais utilizam e desenvolvem expressões análogas. Ousar com toda a segurança, torna-nos dignos de... Diante da sarça ardente foi dito a Moisés: não te aproximes daqui, tira as sandálias. Êxodo 3. Só Jesus pode transpor o limiar da santidade divina. É Ele que, tendo feito a purificação dos pecados, nos introduz diante da face do Pai. Eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2. A consciência que temos de nossa situação de escravos nos faria desaparecer debaixo da terra, nossa condição terrestre se reduziria a pó, se a autoridade de nosso Pai e o Espírito do seu Filho não nos levassem a clamar: Abá, Pai. Romanos 8. Quando ousaria a fraqueza de um mortal chamar a Deus seu Pai, senão apenas quando o íntimo do homem é animado pela força do alto? Esta força do Espírito que nos introduz na oração do Senhor se traduz nas liturgias do Oriente e do Ocidente pela bela expressão tipicamente cristã: paresia. Simplicidade genuína, confiança filial, jovial segurança, humilde audácia, certeza de ser amado. Então aqui nós vemos que toda a liturgia, seja lá no Oriente como aqui no Ocidente, o Pai Nosso é a oração fundamental, sempre presente na liturgia. Aqui nós lembramos o episódio da sarça ardente.
Deus não diz propriamente o seu nome, mas quem ele é. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele diz aquele que é. Eu sou aquele que sou. Como nós já vimos isto. E muitos povos têm este eu sou como o nome de Deus. E Jesus vai usar muitas vezes a expressão eu sou para se referir à sua própria divindade, à sua natureza divina. Mas é depois que o Filho vai nos dar o nome de Deus. Qual que é o nome de Deus? O nome de Deus, o nome novo, é Pai. E Ele é quem vai nos permitir nos aproximarmos do Pai. Para Moisés não foi permitido. Tira as sandálias, não te aproximes. Por quê? Porque é Cristo quem nos leva ao Pai. Não há outra forma, como a gente vê lá no capítulo 14, no versículo 6 do Evangelho de João. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, venha ao Pai, porque quem me vê, vê o Pai, diz ele a Filipe. E ninguém vai então ao Pai senão por Cristo. É Ele quem nos permite chamar Deus na intimidade. Humilde audácia. Como que nós, pequenas criaturas de Deus, podemos chamar a Deus de Pai? É quase que uma ousadia, mas quem nos permite isso é o Filho, animado pelo Espírito Santo. Não é uma graça nós podermos chamar a Deus de Pai? Continuemos, leia comigo, é o tópico 2, Pai. Antes de fazer essa primeira invocação da oração do Senhor, convém purificar humildemente nosso coração de certas imagens falsas a respeito deste mundo. A humildade nos faz reconhecer que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar, isto é, aos pequeninos. Mateus 11. A purificação do coração diz respeito às imagens paternas ou maternas oriundas de nossa história pessoal e cultural, as quais influenciam nossa relação com Deus. Deus, nosso Pai, transcende as categorias do mundo criado. Transpor para Ele ou contra Ele nossas ideias neste campo seria fabricar ídolos para adorar ou para destruir. Orar ao Pai é entrar em seu mistério, tal qual Ele é e tal como o Filho revelou para nós. A expressão Deus Pai nunca fora revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem Ele era, ouviu outro nome. A nós este nome foi revelado no Filho, pois este nome novo implica o nome novo de Pai. A gente tem imagens, às vezes ruins, dos pais terrenos, seja do pai ou seja da mãe. Muitas vezes temos tantos pais e mães criminosos, desonestos, violentos, pessoas ruins, fazem com que talvez a gente seja levado a transpor para Deus uma imagem que não pode ser transposta. Estaríamos criando um ídolo que não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Pai que Deus é não tem nada a ver com as maldades da raça humana, de jeito nenhum. Deus é bom, é compassivo, é todos aqueles atributos que nós já vimos lá nos primórdios dos nossos estudos, do catecismo. Deus é a bondade infinita, é a misericórdia, é a paciência conosco, e Ele nos adota como filhos
pelo batismo, na igreja. Então essas figuras paternas ou maternas ficam aqui, jamais transpor para a imagem do Pai que Deus é, essas categorias do mundo criado, né? E nós já vimos isso, que é o nome novo que o Filho revela. Ninguém nunca tinha chamado a Deus de Pai. É Jesus Cristo quem fala de seu Pai, ele que é o único Filho gerado por Deus, mas ele nos permite, nessa adoção filial, de também sermos seus irmãos e podermos chamar a Deus de Pai. Pai, filhos adotivos. Mais 2 parágrafos, leia comigo. Podemos invocar a Deus como Pai porque Ele nos foi revelado por seu Filho, feito homem, e porque seu Espírito nos leva a conhecê-lo. Aquilo que o homem não pode conceber, nem as potências angélicas podem entrever, isto é, a relação pessoal do Filho com o Pai, eis que o Espírito do Filho a comunica a nós que cremos que Jesus é o Cristo e que somos nascidos de Deus. Quando rezamos ao Pai, estamos em comunhão com Ele e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, conhecemos e o reconhecemos numa admiração sempre nova. A primeira palavra da oração do Senhor é uma bênção de adoração, antes de ser uma súplica, pois a glória de Deus é que nós o reconheçamos como Pai, Deus verdadeiro. A Ele rendemos graças por nos ter revelado o seu nome, por nos ter concedido crer nele e por sermos habitados por sua presença. Veja que nem os anjos, nem ninguém poderia entrar nesse mistério tão profundo que é a relação Pai e Filho no Espírito Santo, dentro da divindade, né, da natureza divina de Deus. Seres, pessoas distintas entre si, mas numa união infinita, numa unidade. Deus uno trino. Mas é o Filho quem comunica a nós esse mistério e essa possibilidade de sermos adotados por Deus como seus filhos e assim poder chamá-lo também, agora pelo seu verdadeiro nome, de Pai. É uma graça. Então nós entramos em comunhão com o Pai, com o Filho, no Espírito Santo, e quando estamos orando o Pai Nosso, a simples palavra Pai, só por aí já é uma bênção de adoração. Só uma palavrinha tão curtinha assim, Pai, mas com uma profundidade infinita. Então não é, quando a gente diz Pai, somente uma súplica, mas é uma verdadeira adoração ao nosso Deus, que é verdadeiro. Nós rendemos graças a Deus por essa graça de sermos adotados por Ele. Continuando, vamos ler. Podemos adorar o Pai, porque Ele nos fez renascer para a sua vida, nos adotando como filhos em seu Filho único. Pelo batismo, Ele nos incorpora no Cristo de seu Cristo, e pela unção do seu Espírito que se derrama da cabeça para os membros, faz de nós Cristos, isto é, ungidos. Em realidade, Deus que nos predestinou à adoção de filhos, nos tornou conformes ao corpo glorioso de Cristo. Portanto, como participantes do Cristo, vós sois com justa razão chamados Cristos. O homem novo, renascido e restituído a seu Deus pela graça, diz, antes de mais nada, Pai, porque se tornou filho. É Jesus quem diz, por exemplo, a Nicodemos, no capítulo 3 de João,
Temos que nascer da água e do Espírito. Temos que nascer pelo batismo. Jesus já nos mostrou a necessidade e a obrigação de sermos batizados, porque ninguém é obrigado a ser filho adotivo de Deus. Não, é preciso querer ser filho adotado por Deus, e isso se faz pelo sacramento do batismo. E aí nós somos então ungidos. A palavra ungido em português, mas em grego é Cristo. A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus, como nós já vimos isso anteriormente. Cristo, palavra grega, significa ungido. E, como Jesus é o ungido, o eleito de Deus, acrescentaram esse nome, Cristo, ao nome de Jesus. Então, ficou Jesus Cristo. E todos nós que entramos em Cristo, que é a cabeça, nós somos os membros. Então, da cabeça para os membros, Deus, Jesus Cristo, derrama suas graças, suas bênçãos, pelo Espírito Santo, e nós nos tornamos participantes do Cristo. Por isso que nós também temos o nome de cristãos, de modo que nós somos homens novos, renascidos da água e do Espírito, e nos tornamos templos do Espírito Santo, participantes do Cristo, e é com Ele, por Ele e nele que nós caminhamos em direção ao Pai. Deste modo, pela oração do Senhor, somos revelados a nós mesmos, enquanto o Pai nos é revelado. Ó homem, não ousavas levantar teu rosto ao céu, baixavas os olhos para a terra, e de repente recebeste a graça de Cristo. Todos os teus pecados te foram perdoados. De servo mau te tornaste um bom filho. Levanta, pois, os olhos para o Pai que te resgatou por seu Filho, e dize: Pai nosso. Mas não exijas nenhum privilégio. Somente de Cristo Ele é Pai, de modo especial. Para nós é Pai em comum, porque gerou somente a Ele. A nós, ao invés, Ele nos criou. Dize, portanto, também tu, pela graça, Pai nosso, a fim de merecer e ser seu filho. Cada texto lindo, né? De uma profundidade fantástica, dos primeiros padres, nos primórdios do cristianismo. Nós fomos resgatados, nós fomos tirados da escravidão do pecado pelo Filho e levados ao Pai. Por isso que a gente pode, pelo Filho, no Espírito Santo, dizer Pai Nosso. Mas aqui tem uma observação. Não que Ele é Pai que nos gerou, não. Ele só gerou a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, único gerado. Nós somos criados. Mas, como desde o início nós estamos falando, repetidamente, o catecismo também repete, é por graça. E assim, sabendo que é um dom de Deus poder chamá-lo de Pai, nós possamos ter esse mérito de ser seus filhos. Mais um parágrafo, leia aqui. Este dom gratuito da adoção exige de nossa parte conversão contínua e vida nova. Rezar a nosso Pai deve desenvolver em nós duas disposições fundamentais. Quais são as duas disposições fundamentais? O desejo e a vontade de nos assemelharmos a Ele. Criados à sua imagem, é por graça que a semelhança nos é dada, e a ela devemos corresponder. Quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos nos lembrar que devemos nos comportar como filhos de Deus. Não podeis chamar de vosso Pai ao Deus de toda bondade, se conservais um coração cruel e desumano,
pois nesse caso já não tendes mais em vós a marca da bondade do Pai Celeste. É preciso contemplar sem cessar a beleza do Pai e com ela impregnar nossa alma. Para sermos filhos adotados por Deus, é preciso desejar, é preciso querer. São decisões, disposições fundamentais para recebermos, para ganharmos esse dom gratuito da adoção. Por isso que muitas vezes a gente pode dizer, nem todos os seres humanos são filhos de Deus, nesse sentido, porque é preciso, diz aqui o catecismo, apropriadamente, essas duas disposições fundamentais, desejo e vontade de termos a Deus por Pai. E se temos a Deus por Pai, temos que ter um comportamento de filhos de Deus. A gente dá um exemplo, talvez até inapropriado. Quando os filhos de celebridades, de imperadores, de reis se comportam mal, vira um escândalo. A imprensa, a mídia vai explorar porque os filhos de tal celebridade, de tal autoridade, teve um comportamento errado e isso é um escândalo. Da mesma forma, nós somos muito mais, temos muito mais dignidade, como por graça de Deus, de sermos filhos de Deus do que esses filhos de celebridades. É muito mais digno ser filho de Deus do que de qualquer rei ou imperador ou bilionários desse mundo. Claro, então, comportar-se como filhos de Deus, como cristãos. Já pensou? Você continuar sendo uma pessoa de mau comportamento na família, no trabalho, na sociedade, na escola, na sua profissão? Isso não combina com o nome de cristão, de ungido que você quer ter. Então, está bem claro aqui. E agora o último parágrafo da nossa meditação de hoje. Leia comigo. Um coração humilde e confiante nos faz nos tornarmos como crianças. Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É um olhar sobre Deus somente, um grande fogo de amor. A alma nele se dissolve e se abisma na santa dileção e se entretém com Deus como com seu próprio Pai, bem familiarmente, com ternura de piedade toda particular. Nosso Pai, este nome suscita em nós ao mesmo tempo o amor, a afeição na oração e também a esperança de alcançar o que vamos pedir. Com efeito, o que poderia ele recusar ao pedido de seus filhos, desde o momento em que lhes permitiu, antes de tudo, ser seus filhos? Então, no Pai Nosso, nós temos 7 pedidos. E nós vamos depois ver esses 7 pedidos. Mas eles estão numa sequência do que se faz primeiro até no final, livrar-nos do mal. Então, começamos com o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Pai. Pai Nosso. A gente não diz meu Pai, porque Ele é Pai de Jesus Cristo. A nós estamos em comum, em comunidade, na igreja. Ele é Pai porque estamos todos em Cristo. Então Ele também é nosso Pai. Papaizinho. Podemos nos aproximar dEle como? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E assim nós temos que praticar esse amor que Deus é. Deus é amor. Como vimos no parágrafo anterior, nós também temos que ser amor, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. De modo que nós vimos esses 2 tópicos do artigo 2,
E ainda tem mais 2 tópicos nesse artigo, que são os parágrafos que nós vamos ver no próximo encontro. Combinado? Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.